No vídeo de hoje, vamos analisar a prova de redação de agente da Polícia Federal de 2021 da banca Sebrasp e trarei algumas orientações em relação aos critérios dessa banca. Para quem não me conhece, eu sou a Karin, professora de português e redação, e nas minhas redes sociais compartilho dicas e orientações de redação e língua portuguesa. Vamos lá? Então, nós temos aqui o seguinte: prova discursiva, aplicação em 2021 pela banca Sebrasp. E no início nós temos as instruções. Então, nesta prova, faça o que se pede, usando, caso deseje, o espaço para rascunho indicado no presente caderno. E em seguida, transcreva o texto à folha de texto definitivo da prova discursiva. Então, tem algumas orientações, sinalizando ao domínio do conteúdo serão atribuídos 13 pontos, dos quais até 0,5 pontos será atribuído ao quesito apresentação, legibilidade, respeito às margens e indicação de parágrafos e estrutura textual, que é a organização das ideias em texto estruturado. Depois das instruções, nós temos os textos de apoio, o texto de apoio precisamente, E aí é o seguinte: Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. A Constituição que a gente muito vê por aí, sendo falada. Artigo 5. Ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Depois, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. A casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro ou durante o dia por determinação judicial. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. Artigo 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: Polícia Federal, e aí, reticências que prossegue. Considerando isso, e conforme o artigo 144, que foi esse último que a gente leu aqui, da Constituição Federal, a Polícia Federal é um dos órgãos encarregados de garantir o exercício do direito à segurança pública, expresso no texto constitucional. Em sua atuação, a garantia desse direito, a PF e os agentes que atuam em seu nome deparam-se com a necessidade de observância de outros direitos previstos na Constituição. A exemplo dos apresentados acima, ainda que de atuação possa resultar a restrição a algum direito, como o da liberdade. A partir dessas informações e dos trechos da Constituição Federal apresentados, redige um texto dissertativo a respeito do seguinte tema: a atuação, e aí aqui a gente tem o tema: a atuação da Polícia Federal e a garantia dos direitos e das garantias fundamentais. Em seu texto, aborde os seguintes aspectos: o papel da polícia na garantia do direito à segurança pública, a observância dos direitos previstos na Constituição como garantia da validade dos atos praticados pela polícia e o desempenho da função da Polícia Federal e o respeito aos direitos humanos com o valor da Polícia Federal. Então, a banca ela já disponibiliza os critérios, os aspectos que precisam ser abordados no texto, ou seja, a tua redação ela vai estar totalmente articulada com esses pontos aqui. E nós vamos para um detalhe, que muitas vezes as pessoas podem acabar indo assim num caminho de estrutura do texto e acaba colocando uma desses itens em cada parágrafo de desenvolvimento, por exemplo.
né? Isso até pode acontecer, mas muitas vezes, por ser uma questão de como desenvolver tantos parágrafos de desenvolvimento, que a gente está falando de 3 nessa hipótese, né? Com clareza, com uma articulação apropriada para o texto dissertativo, sem me tornar muito repetitivo. Então, tem que haver esse cuidado em relação à estrutura do texto, não é porque há 3 pontos ou 4 pontos que cada um precisa ser um parágrafo. Não, muitas vezes você consegue articular 2 pontos num mesmo parágrafo de desenvolvimento e aí consegue manter uma estrutura mais comum, que é um parágrafo de introdução, 2 de desenvolvimento e um de conclusão. Prof, mas eu prefiro colocar um. Ok, não tem problema, desde que o teu texto continue sendo produtivo, continue sendo coeso, que as informações se mantenham coerentes. Né, mantendo esses critérios, né, mantendo as informações que estão previstas na própria prova, né, que pede aqui em cima em relação à organização das ideias em um texto estruturado, né, se isso se manter, se essa estrutura textual se manter, perfeito, faça aí 3 parágrafos de desenvolvimento. A questão é a articulação deles para se manter de fato estruturado, tá bem? Com isso, eu trouxe algumas orientações em relação aí ao atendimento, né, dos critérios da banca Sebrasp. E aqui nós temos o primeiro ponto. Posicionamento claro e coeso. É necessário, fundamental, é crucial, é extremamente importante, né? Fundamentar o ponto de vista com base em princípios constitucionais, dados, leis e teorias. Você, inclusive, pode usar a própria Constituição, que é o texto de apoio ali, para mostrar, né, fundamentar o teu ponto de vista em relação ao tema discutido. Além de, claro, haver uma progressão temática, aborde os tópicos indicados no comando, ou seja, não fuja disso, né, se apegue bastante àqueles tópicos ali para estruturar, para organizar, para planejar o teu texto. E eles devem estar de forma interligada, obviamente, né? Ou seja, conectados, coesos, evitando tratar cada um como um parágrafo isolado, como eu comentei, né? E desconectado, ou seja, não serão parágrafos em formato de monobloco, assim, sabe? Eu faço um, depois eu faço outro, como se eu estivesse respondendo 3 questões. Não, não é nesse sentido. A solicitação da banca é uma prova discursiva com texto dissertativo, ou seja, eles precisam estar totalmente articulados. É diferente quando há uma prova, né, que tenha questões e cada questão tenha o seu espaço ali para responder a pergunta, né? E aí sim, nessa situação, há a necessidade de cada pergunta ser respondida no seu espacinho lá correspondente na prova. Aqui não, aqui o cenário é texto dissertativo, ou seja, eu preciso estruturar uma redação. E a Sebrasp valoriza a coesão e o encadeamento lógico, ou seja, né, essa coerência ali, essa progressão lógica das ideias. Então, isso é muito valorizado pela banca. A argumentação crítica e técnico-jurídica. Utilize repertórios jurídicos e sociais, né? Então, como eu comentei aqui em cima, da fundamentação com Constituição, leis, né, e teorias, você pode utilizar para dar essa argumentação crítica em relação à tua produção textual. Evite clichês e apelos emocionais exagerados. O foco é objetividade e profundidade argumentativa, com vocabulário técnico e formal, né? Então a gente não vai para aqueles clichês de todo mundo sabe disso, né? É algo que a grande parte da população sabe, mas o que sabe, né? Tem que ter uma fundamentação muito lógica e evitar esse todo mundo sabe, toda a população conhece isso, né? Generalizar contextos ou fazer uso de clichês que são frases
que não sustentam nada, né? Que não validam o teu posicionamento, que não validam o teu ponto de vista. Então sai do genérico e se coloca, né? Tem aí a questão muito forte também que a banca quer, exige do candidato, é essa autoria, né? É esse saber articular um texto de forma totalmente autoral, né? E não de uma maneira superficial ou de uma maneira muito dos modelos prontos que chamam, né? Então, eu peguei isso porque tinha um modelo pronto que eu estudei e trouxe para cá. E aí não tem nada a ver com o que a banca está pedindo, não está articulando aos tópicos indicados no comando da prova. Então, muito cuidado com isso. Além das orientações, eu também trago aqui para nós analisarmos as questões de repertórios úteis no sentido jurídico, filosófico e sociológico. Nessa construção em que a frase temática é a questão de atuação da Polícia Federal e a garantia dos direitos e das garantias fundamentais, né, a gente pode aí articular tranquilamente com repertórios jurídicos. É por isso que eu trago aqui essas possibilidades, seja a própria Constituição Federal, que é o artigo citado ali, né, que traz essa segurança pública, que é dever do Estado e tudo mais. Então, a PF ela é responsável, entre outras atribuições, pela prevenção e repressão de crimes federais, combate à corrupção e defesa da ordem jurídica. E aí aqui, quando a gente pensa em relação a crimes federais, combate à corrupção e defesa da ordem, a gente já pode pensar em argumentos, né, da ação de como que é o combate da corrupção e, inclusive, exemplificar em relação a esse combate, que foi o caso da Lava Jato, que também vai ser citado aqui depois. Tem a questão de crimes federais, e aí trazer algo que é de conhecimento amplo, né, algum crime federal que foi conhecido assim quase que mundialmente ou minimamente que seja nacional, né, com conhecimento nacional, ou seja, todas as regiões do Brasil conhecem. Então tu pode trazer como exemplo para fundamentar a tua articulação do texto e obviamente a questão da defesa da ordem jurídica. Então, em prol disso, visto que essa é uma das atribuições da Polícia Federal. Depois nós temos no artigo 5, né, em relação também ao inciso da Constituição, que trata dos direitos e garantias fundamentais, especialmente o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Então, isso também pode ser articulado. Princípio da legalidade, da dignidade da pessoa humana, do devido processo legal e da proporcionalidade. Qualquer ato da polícia só é válido se respeitar esses princípios. Então, aqui também poderia ser articulado algo que foge disso, né? Uma vez que a polícia não respeita, né, em algum contexto em que ela não respeite esses princípios, e aí ela foge do princípio da legalidade, né, da dignidade da pessoa humana. Em relação a outras leis específicas, também tem a lei ali da SUSP, que cria o Sistema Único de Segurança Pública com base no respeito aos direitos humanos. Então, o foco é direito humano, né? Isso não pode ser indiferente da instituição, indiferente do órgão, isso não pode ser violado, né? E o Código de Ética da Polícia Civil destaca a ética, respeito à dignidade humana e responsabilidade na atuação profissional, que está bem articulado com a ideia da frase temática da prova, né? Que é a atuação dela, a garantia dos direitos e das garantias fundamentais. E aí já relaciona aqui com a primeira pergunta, que é o papel da polícia na garantia do direito à segurança pública. Além de, claro, trazer essa observação dos direitos previstos na Constituição, que é como eu citei antes, e a garantia da validade dos atos praticados pela polícia. Então, se a polícia está conflitando com esses direitos, ela está praticando um delito também, né? Então ela também está cometendo um crime. Se você chegou até aqui,
Deixe teu like, te inscreve no canal, ative o sininho e bora pro conteúdo. No 3, nós temos o desempenho da função da Polícia Federal e o respeito dos direitos humanos como valor. Então, né, em relação a esse valor da Polícia Federal, né, que ela precisa, né, tá ali dentro desses valores como princípios, né, ela precisa também respeitar isso e o desempenho da função. Então, como que há um contraste em relação a isso? Há um contraste ou não? Ela segue plenamente esses valores, né? Não há conflitos em relação a esses princípios da Polícia Federal em relação às suas atuações para com a sociedade. Também como repertório nós temos dados e referências. Inclusive no meu canal do YouTube já tem um vídeo em que eu falo sobre as estratégias argumentativas, que vem muito nesse viés, né? Há uma estratégia argumentativa de um repertório jurídico, de um repertório que há dados ou referências, enfim, né? Há várias estratégias argumentativas para aplicação no texto, então eu sugiro que você já dê uma olhadinha, eu vou deixar o link aqui também na descrição. Dados e referências empíricas. Relatórios da Controladoria Geral da União e do Ministério da Justiça mostram que o respeito aos direitos humanos nas operações policiais é critério para a avaliação institucional. Olha aqui, então, né, fazendo referência à ideia lá dos critérios exigidos pela banca, né, para que haja aí esses critérios, esses pontos, né, informados lá na prova de redação, está bem articulado com essa ideia também. O ONU e OEA já recomendaram ao Brasil que classifiquem, ó, tem um errinho de digitação aqui, melhor as forças policiais em temas de direitos humanos e proporcionalidade no uso da força. Então aqui também em relação à recomendação por parte da ONU, né, que haja aí uma qualificação melhor das forças policiais nesse sentido aí de proteger os direitos humanos em relação a essa proporcionalidade do uso da força. E qual o exemplo que tu pensa já nesse sentido aqui, no teor de polícias usando muito a força, né, e aí de alguma forma acaba ferindo o direito humano? Tu tem algum exemplo aí no cenário brasileiro nos últimos anos, nas notícias que foram, né, passadas nas últimas décadas, ou até mesmo nos últimos anos mesmo, ano passado ou ainda esse ano? Se você tem um exemplo disso, você consegue trazer, tipo, teve tal situação que foi, né, nacionalmente divulgada, você pode utilizar isso como repertório para fortalecer o teu argumento, para fundamentar as tuas ideias. Casos emblemáticos de operação da Polícia Civil com impacto positivo na sociedade, que é o que eu comentei antes, a Lava Jato, né? Operação Lesa Pátria, combate ao tráfico de drogas nas fronteiras. Então tem alguns, né, exemplos que podem favorecer aí essas referências para a articulação dos teus repertórios, sempre exigindo equilíbrio entre eficácia e legalidade. Perceba que os repertórios, eles precisam estar totalmente de acordo com as ideias que precisam ser articuladas no texto. Ou seja, você não pode trazer lava-jato se o tema for outro, né? Se o tema foge da ideia de que querer mostrar ali as operações benéficas, positivas, né, em relação ao trabalho da Polícia Federal. Você não pode trazer repertórios externos que não estejam, que não validem, que não justifiquem, né, que não traga aí uma produtividade para o teu texto, tá bem? E por último, nós temos aqui os teóricos e autores, que podem ser também um mecanismo aí de estratégia argumentativa, que nesse caso, esse estilo de estratégia argumentativa é por autoridade, né, uma argumentação de autoridade. E aí nós temos o Norberto Bobbio, que fala sobre os direitos humanos precisam sair da teoria e se tornar prática efetiva, né? Então isso depende de instituições fortes e fiscalizadas. O Luiz Flávio Gomes, que é um jurista, que reforçava que a polícia eficiente é aquela que respeita os direitos constitucionais, pois do contrário compromete a legitimidade do próprio Estado. A Hannah Arendt, no sentido da teoria da banalização da violência estatal, quando não contida pelos direitos humanos, põe em risco o próprio contrato social democrático.
E nós temos também o Michel Foucault, que fala da importância da fiscalização do poder punitivo do Estado. Logo, o trabalho da Polícia Federal precisa de transparência, legalidade e controle democrático. Né? Então, tem algumas sugestões aqui de ideias para vocês entenderem. Ah, prof, mas esse tema já aconteceu. Sim, mas o que eu trago aqui para vocês é justamente para entender a pertinência de tipos de repertórios que precisam se adequar à prova, né? Se adequar ao tema que está sendo solicitado, fora, claro, dos critérios ali, dos itens que estão elencados para que sejam apresentados no teu texto. Tá bem? Se você gostou deste vídeo, deixa o teu like, te inscreve no canal e se você quer ter a tua redação corrigida por mim, clica no link do WhatsApp que está aqui na descrição. Até o próximo vídeo, tchau, tchau!